Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos chegando. Bem-vindos à nossa live da Jornada de Gigante CPA 10. Show de bola. Vamos testando aí. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Deixe seu comentário aí, sua pergunta, que já já vamos começar a responder. Hoje temos uma jornada interessante. Por quê? Qual que é a agenda de hoje, né? A agenda vai ser o seguinte, né? A gente vai, primeiramente, trabalhar com a questão de gamificação que a gente propôs lá no grupo. Eu vou explicar o processo certinho para vocês, de como funciona, como você pode estar ganhando esse curso completo da CPA 10 Ambima. É um curso com mais de 70 videoaulas gravadas e com vários outros atrativos que você pode usar para ganhar, para passar de primeira aí na CPA 10 da Ambima. Legal? Show de bola. E depois eu vou estar corrigindo questões a partir da 25ª questão do nosso simulado número 1, que está dentro do e-book que você baixou quando entrou no nosso grupo, entrou nessa jornada, certo? Então, todo mundo que baixou o e-book já vai acompanhar as questões aí. Quem não baixou ainda, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, para que você possa, se você estiver assistindo e porventura ainda não baixou, você pode baixar. Enquanto vocês comentam aí qual que é a expectativa de vocês para essa semana, para essa aula, comentem aí que eu já coloco o link aí no grupo, só na descrição. Legal? Muito bem. Bem-vindo aí, Adilson, bem-vindo, Adriano, bem-vindo, Judas Tadeu, bem-vindo a todos que já estão chegando, mais gente conosco aí. É muito bom ter vocês comigo. Legal, galera? Então tá. Quem quiser também, né? Não esqueça aí de se cadastrar no canal, de deixar aí um joinha, né? Para alimentar o nosso trabalho, que é sempre muito interessante, certo? Continuando ou começando, né? Lembrando que vocês que essa jornada é uma jornada preparatória de estudos dentro desse grupo que eu sugeri para vocês, que cada vez mais a gente fomente discussões e aprendizado sobre a CPA 10. Então, lá nesse grupo, a gente posta materiais sobre as certificações. Eu tenho, dentro do meu método, eu tenho alguns materiais exclusivos que eu utilizo para dar as minhas aulas, então eu disponibilizo lá nesse grupo. A gente também tira dúvidas no grupo e também coloco lá áudios sobre questões relacionadas. Como a gente está no começo, né? No começo a gente está programando através dessa jornada, então o foco agora é nessa jornada preparatório para que a gente possa estudar um pouco do que tem no curso completo, como eu falei para vocês antes, que esse que está sendo fazendo parte da campanha de gamificação, né? E depois, no final dessa jornada, a gente vai estar apresentando, com certeza, uma proposta interessante para vocês fazer, para quem quiser fazer esse curso completo, né? Então, vai ter uma oferta super especial para que você não fique de fora e não perca essa oportunidade, porque agora, dia 15, abre as inscrições para as provas da CPA 10 e nada melhor do que você estar preparado, não é verdade? Hoje ainda eu postei no grupo as vagas e oportunidades que tem em todo o Brasil nas instituições financeiras. Então, bora lá que todas as vagas ou colocam a CPA 10 como uma obrigação, dependendo do cargo, ou colocam a CPA 10 ou a CPA 20 como um diferencial na contratação e também nas promoções dentro das instituições financeiras. É muito interessante, então, você ter essa certificação no currículo. Mesmo que você não pertença à área financeira, que queira entrar na área financeira, não tem problema. É possível aprender o conteúdo e passar na prova. É como fazer um concurso, galera. Quando você vai fazer um concurso, cai matérias de matemática, de português, de direito, matérias que às vezes não são da tua área específica, e você faz concurso. A gente faz concurso, né? Quem já não fez um concurso na vida? Para a Receita Federal, para o INSS, para a Polícia Federal, não é verdade?
Então, lá também tem conteúdos que a gente, não, às vezes, não domina ou não é da tua área específica. Aqui, né, nessa prova na área financeira também é assim. Se você não trabalha na área, não tem problema. Se você quer mudar de área e vir para a área financeira, seja bem-vindo. Você vai ser muito feliz. Então, bora é estudar e passar. Só isso. Muito simples. Falando em gamificação, deixa eu mostrar para você como que funciona esse negócio, tá? Vamos lá, então. Olha, primeira coisa, eu vou mostrar aqui para você o que tem que fazer para participar desse negócio e conseguir, que eu achei muito legal. Isso aqui foi produzido pelo Johnny, da nossa equipe, né? Parabéns para ele por ter desenvolvido esse método. Eu achei legal, não conhecia também, achei fantástico, né? Então, primeiro passo que você faz, você entra através desse link aqui, ó, sorteio.claudiometzner.com.br, e você cai nessa tela aqui. Então, aqui estão os prêmios, ó. Curso CPA 10 completo para quem indicar mais pessoas, tá? E simulados para o segundo e terceiro lugares, beleza? Esses são os prêmios que eu vou dar, tá? O primeiro não é sorteio, o primeiro quem indicar mais pessoas vai ganhar, então não é sorteio, né? Ou seja, você quem indicar mais automaticamente já ganha o curso completo, o acesso, login, senha, simulado, aplicativo, questões online, tudo. Vídeos, acesso à apostila, acesso à plataforma inteira. Quem participar do processo e não ficar em primeiro, aí sim é sorteio de dois simulados, né? Simulados aqui, que vão fazer parte, esses simulados online, junto com o aplicativo, tá certo? Desculpa, esses dois simulados para o segundo e terceiro lugar, não é sorteio, para o segundo e terceiro lugar. Então, os 3 primeiros colocados que indicarem mais pessoas vão ganhar prêmios, tá certo? Então, vão ser esses prêmios aí, certo? Como é que você faz? O curso completo, então, custa, olha aqui, ó, R$ 357. Então, você vai estar ganhando um prêmio de R$ 357, tá joia? Junto com o simulado, você coloca aqui o seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp e clica em quero participar. Só isso, por enquanto, só isso, tá bom? Aí você vai receber um e-mail, você colocou teu e-mail aqui, você vai receber um e-mail. Aí você corre lá no teu e-mail e aí no e-mail vai aparecer outra coisa. Vamos lá, vou mostrar para vocês o que vai aparecer no teu e-mail. Vem comigo. Observe na tela aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês, só um minutinho. O e-mail. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês. Vem comigo. Compartilhar. Muito bem. E aí você vai receber este e-mail aqui, ó. Garanta a sua participação no sorteio CPA 10, né? Aqui está escrito sorteio, eu já falei que não é um sorteio, né? Mas, enfim, você vai receber um e-mail aqui do professor Cláudio, né? Olha só, professor Cláudio que vai mandar aqui está o meu e-mail, né? contato@claudiometzner.com.br. Você pode ser que esse e-mail caia no lixo eletrônico, eu até deixei o meu aqui no lixo eletrônico, né? Só para mostrar para vocês. Então, observa se não foi para a caixa do spam, lixo eletrônico, enfim. E aí, neste e-mail, você vai receber aqui embaixo, ó, um link para verificar a tua posição no ranking, tá certo? Então, você vai clicar nesse link aqui e aí vai abrir uma outra aba. Veja só o que vai abrir aqui, ó. Você vai ter um vídeo explicativo aqui, meu, indicando ou informando como que funciona esse processo, né? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio, estou passando aqui para deixar um recado sensacional para vocês. Tá joia? Então, depois você assiste o vídeo explicativo e aqui você tem o link que você deve copiar e compartilhar com as pessoas que você quer indicar para que façam parte do grupo, né? Você vai clicar aqui e convidar as pessoas que têm um perfil parecido com o teu, por exemplo, pessoas que querem passar na CPA 10, colegas de trabalho seus, pessoas que têm como objetivo, de repente, entrar no mercado financeiro, algumas pessoas que você conhece que estão com esse objetivo. Então, você passa esse link aqui, tá? Não esqueçam de fazer esse procedimento. Já temos várias pessoas inscritas, cadastradas,
mas que não copiaram o link, ou seja, não foram lá no e-mail verificar esse link aqui, tá certo? E é por aqui que você acompanha também a tua posição, para ver se você está ganhando ou não. Então, se você for a pessoa que indicou mais colegas, você vai estar aqui em primeiro lugar, a sua posição no ranking vai estar em primeiro. Eu estou em 12º, por exemplo, né? Mas por quê? Porque eu não tenho nenhum cadastrado, eu ainda não indiquei ninguém, eu só estou usando esse aqui como exemplo, tá certo? Então, vocês que já estão cadastrados, chegam lá no e-mail de vocês, copiem esse link e comece, a passar para mais pessoas possíveis. Quanto mais pessoas, mais chance você tem de ganhar. Olha a oportunidade que você está tendo batendo na tua porta. Já pensou nisso? Você pegar e fazer um curso gratuitamente, completinho, e depois fazer a prova e passar de primeira. Você vai mudar a tua vida. Então, olha só, vocês já viram até o valor do curso, quanto você vai estar ganhando, e fora esse valor, os valores intangíveis que estão envolvidos, né? Ou seja, você vai aumentar a tua autoestima, você vai conseguir, de repente, aí, acesso a uma instituição financeira, vai conseguir realizar sonhos, né? Então, isso é muito bacana. Eu convido vocês todos que estão no grupo. Quem não está no grupo precisa entrar no grupo, é claro, porque essa oferta é VIP, é só para quem está no grupo, beleza? Tá vendo a importância que vocês têm? Então, eu sempre, quando faço as coisas, eu faço de forma... eu respeito muito essa questão que a gente combinou. Então, eu estou fazendo só para vocês, certo? Quem está no grupo. E a atração de mais pessoas é justamente para que a gente possa disseminar esse trabalho para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso, porque muita gente me procura e pede para estar participando, para fazer parte. Então, aqui é uma forma da gente estar disseminando, né? Com a ajuda de vocês, que já são meus parceiros, e a gente, com isso, propicia para vocês também a oportunidade de estarem aí fazendo o bem para outras pessoas, tá joia? Boa noite, Juliana, beleza? Bem-vinda. E a todos os outros que já estão chegando aí conosco, né? Bacana? Deu para entender? Comenta aí se você entendeu, ou comenta se você não entendeu e tem alguma dúvida que eu também explico aqui de novo para você. Joia? Hoje eu comentei lá com vocês que nós teremos, então, o projeto Renda Extra, né? Dentro do grupo também, que é exclusivo para vocês. O projeto Renda Extra, eu só dei um spoiler hoje e gerou muita participação. Até fiquei impressionado com a participação que houve, e eu fico grato por isso, e é um projeto que eu quero levar adiante, mas eu só dei o spoiler hoje, também vou dar aqui só uma chamada, não vou entrar em detalhes, porque os detalhes eu vou explicar no último encontro. Mas o que eu posso dizer para vocês sobre o projeto Renda Extra? É também uma oportunidade de você conseguir fazer este curso gratuitamente. É mais uma oportunidade que você tem para fazer este curso completo gratuitamente, sem pagar nada, e eu estou propiciando isso para você. E eu ainda estou estruturando todos os pontos, vai ser muito bacana, mas se você está interessado, siga no grupo, continue firme com a gente aqui. No último encontro, a gente vai estar explicando com detalhes como você deve fazer para conseguir essa renda extra e pagar conseguir aí fazer esse investimento de forma gratuita na tua vida, na verdade, né? Porque essa certificação vale por até 5 anos em todo o Brasil. Imagina você obter uma certificação para entrar no mercado financeiro, um dos lugares mais desejados para que as pessoas querem trabalhar, de forma gratuita, sem gastar nada, né? Você vai pagar só a inscrição para a prova, tá certo? Então, isso facilita muito a tua vida. Show de bola! Então, vamos lá. Era esses os recados paroquiais. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, que eu até anotei aqui, né? Então, vamos continuar agora com as correções de questões, tá joia? E lembrando que hoje, no final da aula, eu ainda vou deixar para vocês, além das correções de questões, eu vou passar, eu preparei um vídeo, material bacana para vocês sobre como enfrentar desafios, como que vocês podem vencer
dificuldades que vocês têm, ou não só dificuldades, mas desafios na vida e obter sucesso. Vou deixar aqui algumas dicas sensacionais que vocês vão adorar. Bora lá corrigir questão, que o nosso negócio é estudar e passar na prova, né? Puxa o simulado aí e vem comigo corrigir esse negócio. Questão 25 lá do simulado geral número 1, né? Porque nós temos aí 3 simulados para corrigir, são 150 questões, o equivalente a 3 provas da Ambima, né? 3, mais ou menos, ou seja, mais ou menos não, são 3 provas completas de certificação Ambima que nós temos para corrigir aqui, né? É muita coisa boa para falar sobre certificação. Bora lá, então. A questão 25 está aqui na tela e vocês já podem também comentar aí no chat se vocês estão vendo a tela, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, certo? Fiquem à vontade para participar, porque a live é para vocês. Muito bem. Suziane está bastante desapontada com o investimento que fez no ano passado. No começo do ano, ela calculou que com os recursos que ela tinha, daria para comprar 1.000 cestas básicas. No fim do ano, quando resgatou os seus recursos, percebeu que o valor bruto de resgate só dava para comprar 950 cestas básicas. O investimento da Suziane apresentou o quê? Rentabilidade absoluta negativa, rentabilidade nominal negativa, rentabilidade real negativa ou rentabilidade real zero. Então, legal, esse assunto é um assunto que está presente na nossa prova no módulo 4, tá? No módulo 4 sobre a questão, módulo 3 sobre economia e finanças. Então, esse aqui é um assunto do módulo 3, né? Eu vou corrigindo e fazendo aqui algumas anotações, que são interessantes, essas anotações, para que fiquem aí como registro para vocês depois ter como apoio, tá? São dicas adicionais sobre essa questão. Então, essa questão aqui é sobre taxa real versus taxa nominal, tá? Só para lembrar, a taxa nominal é aquela taxa, né, a taxa cheia, é aquela taxa que você está vendo no financiamento, no empréstimo, no investimento, no empréstimo e assim por diante. E a taxa real é a taxa nominal, né, descontada a inflação, tá certo? Só que, por uma questão matemática, a gente não pode simplesmente pegar uma taxa e diminuir da outra, né? A gente precisa dividir uma pela outra. Então, esse é o conceito, né? Não cai, na prova não cai conta, né? Não precisa fazer cálculo, então você precisa saber o conceito apenas, tá certo? Mas a pergunta aqui é se ela teve rentabilidade absoluta ou negativa, nominal negativa, real negativo, real igual a zero. Bem, pensa comigo, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Se você tem um investimento que rendeu 8% ao ano, isso aqui é taxa nominal, tá certo? E vamos supor que a inflação foi de 3%, tá? 3% ao ano, certo? A taxa real seria, né, o 1,08 dividido por 1,03, sempre na forma unitária, né? Então, essa seria a taxa real. Isso aqui daria em torno de, fazendo a conta aqui, isso aqui daria exatamente 4,85% ao ano, né? Muito bem. Qual que é a regra aqui? Sempre quando pedir a taxa real na prova, você marca a alternativa que tiver constando um pouco menor que a diferença entre a taxa nominal e a inflação. Então, nesse caso aqui, essa continha seria 8 menos 3, igual a 5. Resposta um pouco menor que 5. Sempre um pouco menor, tá? Pode ir seco nessa resposta. É assim que vai cair na prova, porque eles não pedem cálculo. Bem, aqui eu estou dando explicações adicionais sobre a questão, mas agora vamos responder a questão. No começo do ano, ela podia comprar 1.000 cestas básicas. E o que é inflação? Inflação é quando você perde o poder aquisitivo, né? Você
ia no mercado com R$100 e comprava 10 itens, agora você vai no mercado com R$100 e compra só 9 itens. É mais ou menos isso que a questão está explicando. Então, no começo do ano, ela conseguia comprar 1.000 cestas básicas e no fim do ano ela resgatou seus recursos, percebeu que só dava para comprar 950 cestas básicas, ou seja, houve aí uma redução do seu poder aquisitivo. Rentabilidade absoluta não é, porque a rentabilidade absoluta, né, não, na verdade, é aquilo que você está vendo. Taxa nominal negativa? Não, nós não temos taxa aqui, então não podemos analisar taxa nominal. Taxa real negativa? Essa é a resposta, né? A resposta certa é taxa real negativa. Por quê? Porque no começo do ano eu comprava mais com o meu dinheiro, hoje eu compro menos. Significa que houve inflação, certo? É o que acontece quando a gente tem um investimento, a gente percebe um ganho nominal. Todo mês o valor aumenta, sabe? Por exemplo, esse ano nós tivemos a poupança rendendo menos do que a inflação, em muitos momentos, né? Mas o valor, se você olhar o valor nominal, todo mês o valor da poupança está aumentando, certo? Mas se a gente comparar o ganho real, é isso que a gente está dizendo que é negativo, certo? Por quê? Porque se você descontar a inflação do teu ganho, na verdade, você tem poder de compra menor. Isso é inflação, tá certo? Quando você consegue comprar ao longo do tempo, né, menos coisa do que você comprava no passado. Legal? Então, muito bem, muito bem. Essa é a questão número 25, né, relacionada a esse assunto aí. Vou deixar a anotação aqui, né? E aí, como está gravado, depois eu passo para vocês aí, deixo no canal, e aí vocês também podem observar os comentários aqui. Associados com essa conversa toda, vai fazer muito sentido vocês estudar. Lá no curso tem os simulados de cada módulo e os simulados gerais também, que envolvem todos os módulos. Eu costumo deixar no curso os simulados gravados com essas correções aqui. Eu já gravei para vocês, já deixei lá, como eu disse, tem mais de 120 aulas com mais de 75 vídeos gravados completos. Vídeo aulas explicando conteúdos e vídeos explicando as questões, explicando os simulados. Então, isso fica muito fácil de entender. Os alunos me pediram isso. No começo, eu só gravava o vídeo aula. Aí o pessoal começou a pedir a questão das questões. Explique as questões, professor, fica mais legal e tal. E aí eu comecei a explicar as questões e o pessoal adorou, né? Questão 26. A cota do fundo DI, né? Fundo DI, que é um dos benchmarks da renda fixa, né? Apresentou variação negativa no mês passado, pois um dos títulos que faziam parte da carteira não foi honrado pelo emissor. Bem, essa questão aqui está falando de questão de risco, né? Risco é um assunto que está presente no módulo 4, né? Que nós temos que prestar bastante atenção, né? Então, eu vou fazer aqui uma tabelinha do risco também para a gente comentar um pouco, né? E risco é o seguinte, ó, nós temos riscos, tipos de riscos que nós temos no mercado financeiro, que são os que mais caem na prova, né? Tipos de riscos, tá? Então, tem aqui o risco de mercado, que é quando o preço oscila, né? O preço dos títulos oscila. Risco de liquidez, que é quando não se consegue vender um ativo, né? E o risco de crédito, que é quando que é o risco de inadimplência, que é quando você corre o risco de não receber de volta o dinheiro que você emprestou para aquela instituição. Porque quando você compra, por exemplo, um CDB de um banco, você está emprestando dinheiro para aquela instituição, né? Dependendo da instituição, o risco pode ser maior ou menor, que esse risco é medido pelo rating de cada instituição, tá? Quanto maior o risco, claro, maior o retorno, né? Mas aí depende muito do teu perfil. Tem gente que gosta de correr mais riscos, pessoas que não gostam de correr tanto risco. Muito bem. Quando há pergunta, então aqui eu dei para vocês 3 palavras-chave para cada tipo de risco. Então, quando falar
em inadimplência, ou, por exemplo, não foi honrado, aqui, ó, não foi honrado pelo emissor, ou seja, os títulos que faziam parte da carteira não foram pagos, né, pelo emissor, ou seja, quem é o emissor? No caso do CDB é o banco, no caso de uma debênture é a empresa, né? Então, no caso de títulos públicos, é o governo. O emissor não honrando o pagamento, a gente está falando de risco de crédito, tá certo? Beleza? Perceberam, então, essa questão? Risco de mercado é quando os preços oscilam, ou seja, eu comprei alguma coisa, uma ação, por exemplo, por R$10, e quando fui vender, ou quando fui olhar o preço tinha baixado para R$9, ou seja, houve uma oscilação de preços. Isso é normal dentro de qualquer mercado, né? Mercado de automóveis, mercados de imóveis, mercados de fundos, qualquer mercado, seja financeiro ou não, mercado de boi, de commodities, né? Mercado de ouro, mercado de soja, milho, trigo, tudo tem oscilação, vocês sabem disso. E isso é mercado. Risco de liquidez é quando, por exemplo, você coloca um produto à venda e tem poucos compradores, né? E aí, quando tem poucos compradores, o preço cai. Então, não é o caso aqui, mas eu estou dando exemplo, né? O preço cai, quer dizer, tem poucos compradores, você, primeiro, se tem poucos compradores, não consegue vender, ou seja, não acha gente interessada que chega, e os poucos interessados que aparecem querem pagar menos do que vale. Então, aí o preço cai muito, né? E isso está associado com o risco de liquidez. Então, é muito ruim. Por exemplo, imóveis têm mais risco de liquidez do que ações, por exemplo, porque ações você vende todo dia, toda hora, quando você quiser. Pode ter oscilação, sim, mas o imóvel você não consegue nem vender a quando você quiser, né? Não estou dizendo que isso acontece com todos os imóveis, depende de vários fatores, né? Localização, qualidade e tudo mais. Porém, em geral, demora-se mais tempo para conseguir liquidez no imóvel do que numa ação, ou dinheiro na poupança, ou dinheiro na renda fixa, tá certo? Então, essa comparação que você tem que fazer. Quanto mais liquidez você tem, mais rápido você transforma o teu negócio em dinheiro. Essa é a ideia de liquidez. E risco operacional também não é o caso aqui, é o risco do negócio, é o risco envolvido com a papelada, aquele risco das operações não darem certo, né? Então, também não tem nada a ver. Resposta certa, letra D, risco de crédito, tá certo? Muito bem, muito bem. Joia, joia, joia. Tamo junto aí, galerinha. Vamos lá. Próxima questão, questão número 27. A senhora Mônica Souza investiu no fundo renda fixa a longo prazo, crédito privado XPTO. Podemos afirmar que... Então, essa é uma questão que cada vez mais tem se feito presente nas provas da ANBIMA, né? Coloca-se aqui, ó, 5 observações e você precisa escolher quais estão certas e quais estão erradas, né? Dentro da minha metodologia, eu já explico sempre quais que estão certas e quais estão erradas, mas aqui, mais do que nunca, nós temos que saber isso, né? Muito bem. É uma questão sobre fundos de investimentos, né? E fundos de investimento, nós temos aqui um fundo de longo prazo, crédito privado, né? Primeiro que ele é de longo prazo, ou seja, ele tem um prazo superior a um ano, né? Esses são, para efeito de tributação, prazo, renda fixa a longo prazo, são fundos que têm prazos maiores do que 365 dias. Crédito privado quer dizer que o fundo concentra mais de 50% em investimentos privados, né? Não investe aí em instituições financeiras, não investe em títulos públicos, e isso aumenta o risco, né? Esse tipo de fundo de investimento é muito interessante, mas ele precisa ter no nome dele esta menção aqui por causa da concentração. E também é necessário assinar um termo de ciência de risco, porque quando há concentração e não diversificação, você está correndo mais risco e você tem que assinar esse termo. Então, bora lá, número 1. O gestor do fundo se compromete a manter a carteira com prazo médio acima de 365 dias, né? Essa tá certa, né? É a alternativa que diz respeito ao longo prazo. A carteira tem mais de 50% do PL investido em títulos privados. Muito bem, 1 e 2 é o que eu tinha falado, estão corretas.
O cotista deve assinar o termo de ciência de risco pessoalmente ou através da internet. Também está correto, eu já tinha falado para vocês. Então, são todas características de um fundo de crédito privado. Número 4, o fundo pode investir até 10% do seu PL em ativos negociados no exterior. Sim, também está certo. E o fundo pode utilizar a cota de abertura para conversão de aplicações e resgates. Então, essa também está certa. Então, resposta certa, 1, 2, 3, desculpa, 1, 2, 3 e 5, né? A número 4 não está certa, né? Então, nós temos aqui 1, 2, 3 e 5. Certo? Bora lá para a questão número 28. 28. A probabilidade de um investimento não atingir a rentabilidade em um determinado período significa aqui que nós temos o retorno, risco, prejuízo, o mercado, né? A probabilidade de um investimento não atingir a rentabilidade esperada no período se chama risco, né? Porque nós temos aí duas situações, duas variáveis que estão presentes na questão de investimentos. A questão do retorno e a questão do risco. Como eu disse antes, quanto maior o risco, maior a probabilidade de retorno, né? Quanto menor o risco, ou quanto mais conservador o investidor for, menos retorno ele também terá, né? Porque as pessoas que investem em ativos mais arriscados, elas querem automaticamente maior remuneração. Por exemplo, um investidor que quer investir dinheiro de fora, quer investir num outro país. Ele vai, se ele for um investidor conservador, ele vai escolher países que têm bom rating, como os Estados Unidos, como China, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá e assim por diante. Se for um investidor mais agressivo, que quer correr mais riscos, ele vai escolher países que têm ratings não tão bons, que são aqueles diferentes do AAA, tá certo? Onde tem mais risco. Esses países, para atrair capital, precisam pagar uma taxa de juros maior para esse investidor. Então, o risco é a variável, ou seja, é a probabilidade de um investimento não atingir a rentabilidade esperada. Porque mesmo que você invista aí num país altamente seguro, num país com AAA, enfim, um país top, você mesmo assim, ou num investimento top das galáxias, mesmo assim você tem risco. Todo investimento tem a presença do risco, né? É ele que alimenta, vamos dizer assim, a rentabilidade do negócio. Joia? Perfeito? Muito bem. Questão 29. Providências para gerenciar o risco de crédito de uma carteira de renda fixa. Comprar títulos de emissores de primeira linha, concentrar em títulos longos, comprar títulos com rating melhor. O risco de que você pode diversificar uma carteira, né? Ou seja, escolher ativos de vários emissores, comprar ativos de bons emissores, né? Ou seja, que tem bons rating A, como eu acabei de explicar, dos países, né? Então, essas são as principais características. Comprar, diversificar uma carteira com diferentes emissores, né? Diversificar quer dizer isso. Você compra um CDB do banco A, do banco B, do banco C, e assim você está diversificando o teu risco de crédito, né? Comprar ativos de primeira linha. Sim, esse também é um exemplo que eu estou citando aqui, né? Comprar ativos de bons emissores. Isso quer dizer, primeira linha. Nós temos quando a gente fala de ações, a gente fala de ações blue chips, né? Ou de primeira e segunda linha, né? Ações blue chips são aquelas que fazem parte do índice Bovespa, que tem bastante negociação na bolsa, então essas são de primeira linha, né? Essas são fáceis de vender e fáceis então de negociar. Então a número 1 está certa. Concentrar em títulos longos, né? Para gerenciar
a carteira, ter uma carteira de renda, né, para gerenciar o risco de crédito numa carteira de renda fixa, né? Isso não faz muito sentido, né? Porque o risco de crédito não tem exatamente a ver com o prazo, né? Aqui não estou falando de prazo. Quando eu estou falando de risco de mercado, aí sim o prazo faz sentido. Aqui não, né? Aqui eu estou falando apenas de crédito. Então, a número 2 não faz sentido, certo? Número 2, por que a número 2 não faz sentido, né? O prazo não tem nada a ver com risco de crédito, nesse caso, beleza? Muito bem. E a outra alternativa 3, comprar títulos com rating melhores. Sem dúvida nenhuma. O rating é a mesma coisa do que emissores de primeira linha. Então, se eu tenho um rating, por exemplo, o melhor rating melhor, é o AAA, tá? AAA, vamos colocar em maiúsculo aqui. Esse é o rating melhor, tá? Esse rating é o que apresenta menor risco de crédito, certo? Menor risco de crédito, certo? Esse paga em dia as contas, tá certo? Quanto pior for o rating, né? Anotem isso, ó. Quanto pior for o rating, maior o risco de crédito. Então, isso é de maior rentabilidade. Essa associação com as coisinhas que você tem que começar a fazer na hora de estudar para a prova, certo? Então, esses são os conceitos aí que estão presentes em cada conteúdo. Então, a número 1 está certo, a número 2 não, a número 3 está certo, e a número 4, diversificar em diferentes ativos ou edições. Então, a 4 também está certo, eu já falei aqui, né? Já até coloquei. Então, a número 4 também está certo. 1, 3 e 4, resposta letra B de beleza. Isso aí, isso aí. Fala, Juliana, tá entendendo tudo? Adriano, Adilson, comenta aí. Comentam aí se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando e vamos em frente. Opa, beleza? Show de bola, valeu. O Judas Tadeu também comentando, obrigado. E vamos em frente, né? Vamos em frente. Questão número 30. A alteração na política de investimento de um fundo é uma atribuição de quem? A alteração na política de investimento de um fundo. Gestor, administrador, da CVM ou da Assembleia de Cotistas. De quem é essa atribuição? Então, vamos relembrar alguma coisa relacionada aqui a fundo, né? O que o gestor faz, né? O gestor compra e vende os ativos do fundo, segundo a política de investimento. Então, não é ele que vai fazer alteração na política, né? O administrador, ele é o responsável legal pelo fundo, tá? Na CVM. A CVM é o órgão, né, regulador do sistema do mercado de capitais. Então, nós não temos aqui mercado de capitais. Ou órgão supervisor, fica mais bonito, né? A gente falar supervisor, normativo, supervisor, né? Do mercado de capitais. Então, também não é, né? Não é porque a CVM não vai chegar lá num fundo de investimento e falar assim, ó, vamos alterar essa política de investimento. Não, a CVM não faz isso e nem pode fazer, né? Isso seria como alguém chegar aí na empresa de alguém e falar assim, ó, sem ser dono, sem ser sócio, sem ser nada, chegar e interferir nos negócios. Olha, eu acho que você deveria fazer o teu negócio assim, sabe, né? Então, isso não se faz, né? Isso não é possível fazer. A CVM coloca as instruções normativas à disposição do mercado e o mercado precisa cumpri-las, tá? Isso é uma outra coisa. Agora, a questão certa é a alteração na política de investimento, quem faz é a Assembleia de Cotistas, né? Aí tá certo. Ou seja, resumindo, quase tudo que se precisa mudar num fundo de investimento passa pela Assembleia de Cotistas. É como numa cooperativa de crédito, né? O associado é o dono e é ele que na Assembleia dá o voto dele, né, favorável às alterações de demonstrações financeiras, aprova as demonstrações, aprova mudanças
aí de gestão, aprova mudança na administração, aprova mudança na política de investimento. Isso é tudo feito na Assembleia de Cotistas. O cotista que é o dono do fundo, não é o administrador nem o gestor, é o cotista, tá? Essas são, né, informações interessantes. O cotista é o dono do fundo. Então, é ele que decide, né? Ele que manda, tá? No fundo, certo? Ele que manda. Então, só não precisa de assembleia quando for alguma mudança relativa ao cadastro ou relativa a uma instrução que veio da CVM, ou se quiser oferecer algum benefício para os cotistas, como, por exemplo, vocês sabem que todo fundo cobra taxa de administração. Até colocar aqui, né? Taxa de administração. Todo fundo cobra, tá? Mas para reduzir ela não precisa assembleia. Para reduzir não precisa assembleia, tá? Vou colocar aqui a GO, Assembleia Geral Ordinária. Legal? Agora, para aumentar, aí sim, né? Só não faz assembleia quando for algo para definir, diminuir a taxa ou que seja algo legal, né? Algo relacionado ao cadastro, né? Mudou de endereço, mudou de telefone, mudou e-mail. Então, aí não precisa fazer assembleia, né? Tem que mudar e pronto. Questão 31. Quem disse... Essa questão aqui, 31, está presente no módulo 1, tá? O módulo dos participantes do mercado. Então, aqui nós temos Bacen, Copom, CVM, CMN, SUSEP, Previc. É importante a gente saber as atribuições de cada um, o que eles fazem ou deixam de fazer. Então, tipos de crédito, né? Só para a gente fazer uma tabelinha aqui também com vocês, né? Falando aí, tá na hora de jogo do Brasil, às vezes, né? Tá tendo agora, né? Então, fazer tabelinha no futebol, né? Vamos fazer assim, ó. Quais são as atribuições? Quando a gente fala em moeda, crédito e câmbio, né? Moeda, crédito e câmbio, a gente fala em normativo, é o CMN, tá? E supervisor, o Banco Central. Então, essa é a divisão, né? Quando a gente fala em mercado de capitais, quando a prova falar mercado de capitais, ou seja, tudo que envolve a Bolsa de Valores, a CVM, a gente fala em normativo, CMN também, e supervisor, a CVM. Quando falamos no mercado de seguros, né, seguros, capitalização, resseguros e previdência privada, a gente está falando em SUSEP, tá bom? E quando a gente fala em previdência complementar, fechada, né? Fechada, a gente está falando aqui em Previc, tá? Essa é a diferença. Então, aqui a previdência privada, aqui da SUSEP é aberta. Essa é a diferença. Então, essa é uma tabelinha legal para vocês fazerem, né? Lá no meu material tem umas tabelas, eu forneço para vocês, eu já coloquei no grupo também, as tabelas básicas que é importante você preencher para que você lembre na hora da prova, porque tem muita informação. Então, para a gente lembrar, tem que praticar. E para praticar, nada melhor do que você mesmo construir o teu atalho mental, o teu mapa mental, através desses rascunhos aqui. Por isso que eu estou escrevendo as coisas, né? O fato de você escrever, e de preferência à mão, faz com que o cérebro grave muito mais coisas e, principalmente, quando for acionado esse cérebro, ele vai facilitar a busca, certo? É diferente do que você ficar só ouvindo. Então, sempre nas aulas eu recomendo que o aluno participe da aula dessa forma, anotando. Tá? Anotar também não dá sono, anotar te faz prestar atenção, anotar faz o tempo passar mais rápido, é tudo de bom. Acho que vocês entendem o que eu estou falando, certo? Então, anote, né? Porque vai fazer diferença na questão cerebral, na verdade, certo? Então, as pessoas me pedem muito, ai, professor, como é que eu faço? Eu fui fazer a prova, sabia tudo, estava acertando tudo no simulado e não passei, porque na hora me deu um branco. Não sei se isso já aconteceu com vocês. A dica é, faça os estudos utilizando essa metodologia do aprendizado, né, da construção do aprendizado participativo, o método ativo, ou seja, estude anotando tudo. Vai facilitar muito, né?
Tem aquelas pessoas que não se importam, que conseguem fazer, assistindo e ouvindo, conseguem fazer o simulado e entender. Mas, via de regra, a grande maioria das pessoas ainda precisa anotar para conseguir lembrar com mais facilidade. Então, vamos embora lá. Se esse é o teu caso, né? Bora lá. A Juliana está comentando, sim, professor, tenho que relembrar algumas coisas que eu já esqueci. Isso é verdade, exatamente. Às vezes a gente estudou, as provas estavam suspensas, mas como eu falei, agora as provas vão abrir no dia 15, né? As provas, não, as inscrições para a prova, que até agora só estavam abertas para agendamentos, para quem já tinha feito a inscrição antes da paralisação, e agora, então, faz todo sentido a gente fortalecer os estudos para que a gente possa imediatamente fazer a prova. Aliás, esse é um bom ponto também para nós bater papo, né? Sempre quando você fizer um treinamento, fizer um curso de certificação, faça a prova logo em seguida, pelo menos tente fazer, né? Porque você não adianta você ficar estudando por longos períodos, depois dar um tempo e daí fazer a prova. Não faz sentido, né? Você tem que se preparar até o último minuto e lá fazer a prova, tá? E também tem que fazer a prova, mesmo que você acredite que você não esteja totalmente preparado, porque senão você vai estar jogando fora todo o tempo e o dinheiro que você investiu no aprendizado. Então, não vale a pena. Claro que fica o conhecimento, mas é muito interessante você associar o conhecimento com a questão da certificação. Porque senão, é mais ou menos assim, você sabe dirigir o carro, mas não tem carteira de motorista, não é verdade? Tá? Se formou em Direito e não tem OAB, não consegue fazer o negócio girar, tá certo? Trabalhar no mercado financeiro é a mesma coisa, você pode até conhecer o mercado financeiro. Se não tiver CPA 10, CPA 20, CEA, ou seja, uma certificação da Ambima, você não consegue ser gerente de uma carteira no banco. É simples assim, tá? Então, a analogia com o motorista faz todo sentido. Beleza? Muito bem. 32. Considerando dois títulos, A e B, do mesmo emissor, sendo que o título A vence em 5 anos e o título B vence daqui 1 ano. Podemos afirmar que o título mais curto terá maior risco e maior retorno? Então, aqui nós temos a seguinte comparação. Dois títulos com prazos diferentes. Sempre, então, já vamos anotar aqui, ó, já fica como dica e como regra, tá? Em termos de risco. Sempre o título com prazo mais longo tem mais risco de mercado. Por quê? Você não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? O que vai acontecer com a taxa de juros, o que vai acontecer, se vai vir uma pandemia, alguma coisa. Então, isso aí faz parte do negócio. Certo? Então, a letra A não é. Título mais curto terá maior risco? Não. Pode até ter mais retorno, né? Mas como ele não tem maior risco, ele não vai ter mais retorno. Título mais curto terá maior risco? Também não. Então, a letra A e a letra B, não. Letra C, título mais longo terá maior risco e provavelmente maior retorno. Opa, essa tá certa. E a letra D, título mais longo corre menor risco. Não, eu já falei que corre maior risco, já escrevi aqui, ficou registrado. Então, título, resposta certa, letra C. Ó. Título mais longo terá maior risco. Mas por que maior retorno? De novo, galera, aquela questão. Quanto maior o risco, maior o retorno. E o risco pode ser de crédito, de mercado ou de liquidez. Né? Só ações não têm risco de crédito. Os outros títulos, os outros produtos, todos têm risco. Né? Quando eu falo em produto, eu estou falando em LCA, LCI, CDB, poupança, títulos públicos. Isso são produtos. Cada um deles tem prazo, tem vencimento e tem riscos diferentes, tá certo? Riscos diferentes e grau de risco de crédito diferente também, né? Um banco, por exemplo, nós temos vários bancos no Brasil, eles têm grau de risco de crédito diferente, porque tem a classificação de rating emitida lá pelas empresas Standard & Poor's, a Fitch, a Moody's, né? Que classificam esses bancos. Então, quando você procura um CDB, por exemplo, você vai encontrar banco com rating A, banco com rating B, banco com rating C. E daí, qual é a diferença disso? A diferença é que o rating A é melhor, mas provavelmente o banco com rating B ou com rating C está pagando uma taxa maior. Geralmente o CDB paga um percentual do CDI, não é verdade?
Então, é muito comum você encontrar bancos com rating B pagando até 120%, 130% do CDI, né? O que não é muito comum a gente ver num banco grande, num banco com rating A, tá certo? Então, isso faz todo sentido quando a gente analisa risco e retorno. Bacana, isso aí. Já agendou? Isso aí, a Juliana já agendou a prova dela. Muito bem. 33. A empresa Y deseja aumentar a liquidez de suas ações sem aumentar o capital. Com tal finalidade, a empresa está anunciando o quê? Bem, a empresa quer aumentar a liquidez de suas ações. Vamos lá. Isso aqui acontece muito no mercado de ações, tá? Aconteceu esse ano com a Prio, aconteceu o ano passado com a Magazine Luiza, é muito normal. Em geral, isso acontece quando a empresa, o valor da ação de uma empresa sobe muito, né? Ou fica muito cara, certo? Muito alto, e isso, para comprar em lote, às vezes torna o valor de entrada muito grande e inviabiliza para alguns investidores menores. Então, a empresa, para aumentar a liquidez, promove um processo chamado de split, tá? Split também é conhecido como desdobramento. Vamos supor que uma ação está valendo, que era o caso mais ou menos da Prio, estava valendo R$100, né? O que a Prio fez, né? Ela fez um split, né? Ela fez um split de 1 para 5, né? 1/5, tá? Significa o quê? Que ela vai diminuir esse preço, vai dividir esse preço por 5, ou seja, o valor da ação baixou para 20. Mas, calma lá, o investidor não vai perder dinheiro, Deus o livre. Então, quer dizer que o investidor tinha 100, agora só tem 20? Não. Por quê? Se ele tinha uma ação, né, isso vai ser multiplicado por 5. Agora ele vai ter 5 ações. Entenderam a jogada? Então, o valor cai 5 vezes, a quantidade sobe 5 vezes. Então, aqui eu mexo no valor e aqui eu mexo na quantidade, certo? Então, no split, o valor cai, a quantidade sobe. Muito bem. Deu uma travadinha aqui, só voltando. Confirme se vocês estão me ouvindo, mas deu uma travadinha, né? Então, eu estava falando que a letra A é a certa, né? Conforme a explicação, está aqui na tela. Nós temos aqui o split como desdobramento, tá? Que foi o que aconteceu nesse processo de aumento de liquidez. Já a letra B, um processo de agrupamento não é verdade, né? Porque isso aqui acontece quando a quantidade sobe, né? Deixa eu só alinhar aqui que eu escrevi um negócio errado, né? Que é implit com... Faltou a letra T aqui no final, né? Implit. E aqui é sobe, não sobre, né? Sobe. Muito bem. Aí fica legal. Tá joia? Então, a letra B não é. A letra C, emissão de novas ações. Não, emissão de novas ações, isso aqui se chama... deixa eu até escrever aqui. Quando você quer... Já tem ações emitidas, né? Então, vamos lá. Emissão, deixa eu até escrever assim, ó, emissão de ações, né? Primeira vez se chama IPO, tá bom? Novas ações se chama follow, né? Com 2 L's, follow on, tá? Quando a empresa já tem ações,
e quer emitir mais ações no mercado. Então, esses são os conceitos aí. Então, não é... E um processo de subscrição é quando a empresa coloca as ações no mercado à venda. Isso se chama, na verdade, subscrição, ou seja, o acionista precisa dizer que ele quer exercer o direito dele de comprar aquelas ações. Então, a resposta certa da 33 é a letra A, de acertei. Bora lá. Voltou, tá tranquilo, tá bom, show de bola. Que bom que vocês estão gostando. Então, vamos lá, vamos corrigir mais umas aí, que nós estamos chegando no nosso horário, né? Vou fazer mais uma aqui, daí a gente vai entrar nos outros assuntos. Luciano é cotista de um fundo multimercado que aplica até 20% do seu patrimônio líquido em ativos negociados no exterior. E João também é cotista de um fundo multimercado, porém este fundo aplica somente em ativos negociados no Brasil. Então, um aplica no exterior, um aplica no Brasil. Quais são os riscos adicionais que o Luciano, que aplica no exterior, está assumindo em relação ao que aplica só no Brasil? Oscilação na taxa de câmbio, leis e regulamentações de outros países, questões tributárias de outros países ou riscos geopolíticos específicos de outros países. Bem, todas estão certas porque ele está correndo o risco de outros países, ou seja, o risco de taxa de câmbio, né? Porque se ele investe no exterior, ele está provavelmente atrelado ao dólar ou à variação de algum ativo no exterior. Então, ele corre um risco aí cambial. Leis e regulamentações de outros países, sim, que é o famoso risco legal. Ele está correndo o risco dessas leis mudarem, né? E ele ter aí prejuízo na sua operação. Questões tributárias também, né? O país pode estar alterando a tributação, como, por exemplo, o Brasil está falando em taxar os dividendos nas operações aí com fundos imobiliários, fundos, ações, assim por diante. Se isso aconteceu, o investidor estrangeiro, né? Principalmente que não conhece aí a legislação brasileira, vai ter que pagar impostos aqui também relativo a essa operação. E nós também, né? Riscos geopolíticos, então, de outros países, como, por exemplo, um país que está em eleições conturbadas, guerras, problemas relacionados à política, né? Então, isso também pode causar prejuízos. Resposta certa, 1, 2, 3 e 4. Alternativa D, tá joia? D de deu certo, né? Deu certo. Muito bem. E a questão 35, né, para completar as 10 de hoje, o Código de Regulação e Melhores Práticas da Ambima estabelece que na divulgação da rentabilidade dos fundos deve constar o quê? Né? Na divulgação da rentabilidade. Que a rentabilidade bruta, ou seja, né, não foram descontadas, é bruta, ou seja, não foram descontadas as taxas de administração e performance ainda, né? Apesar que está em negrito aqui, né, por uma falha na impressão, na verdade, que a rentabilidade dos fundos ela é líquida de impostos, né, líquida da taxa de administração e bruta de impostos, tá certo? Então, ela é bruta apenas de impostos, mas líquida da taxa de administração. A letra A não está certa por isso, tá? Aqui está dizendo que ela é bruta, ou seja, não foram descontadas as taxas de administração ainda. Foram. Toda vez que você vê a rentabilidade de um fundo de investimentos, já foram descontadas as taxas de administração e performance quando tiver, tá? Mas o imposto não, porque o imposto depende daquela tabela, né? Depende que tipo de fundo que é para descontar o imposto, depende do tempo que a pessoa ficou, então não é a letra A. Que a rentabilidade não é líquida de impostos, né? Essa que eu falei, essa aqui está certa, né? A rentabilidade não é líquida de impostos, justamente porque depende do tempo que o investidor ficar. Quanto mais tempo ele ficar num fundo, menos impostos ele paga. Ele só vai pagando em maio e novembro aquele come cotas, né? Que a rentabilidade não é líquida da taxa de administração. Isso não é verdade, eu já disse na letra A, né? Ela é líquida sim. A taxa de administração é descontada todo dia, independente se o fundo deu positivo ou negativo. É como se fosse um custo fixo, né? Cobra de qualquer maneira. E letra D, que a taxa divulgada é líquida de impostos, taxa de administração e de performance, né? Não também, porque ela não é líquida de impostos, já expliquei na letra A, beleza? Então, para ficar bem claro aí, vamos anotar o seguinte nessa questão, né? Que é muito importante, né? A rentabilidade dos fundos é
líquida e taxa de administração e performance, nem todos têm, né? Quando tiver, e bruta de impostos, certo? Essa é a dica aqui para lembrar desse negócio que cai muito sobre taxa de administração. Lembrando que taxa de administração é uma taxa paga pelo cotista, que é o dono do fundo, é ele que paga, e ela é cobrada sobre o patrimônio líquido do fundo, certo? E afeta o valor da cota, né? O imposto afeta a quantidade de cotas. Então, veja só quanta informação. Eu não vou colocar tudo aqui, porque vai ficar muito cheio, né? Mas, quando eu falar de uma questão relacionada à taxa de administração, eu coloco essas observações para que você tenha como estudar de forma separada e segmentada, tá joia? Muito bem. Se você gostou, dá um joinha aí no vídeo, né? Que é muito importante para o nosso canal. Dá um joinha aí se você gostou. Deixa sua pergunta, né? Deixa eu ver como é que estamos aí com a galera. Cadê a galera aí, né? Olha só, tem muita gente aí. Comentem aí o que vocês estão achando. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, né? Não? E agora eu queria comentar ainda com vocês a questão desse nosso curso, como eu disse lá no começo, né? Não esqueçam de fazer algumas tarefinhas, tá bom? Primeiro, participar da gamificação, né? Então, como eu expliquei lá no começo, certo? Vou explicar de novo se alguém não chegou. Vou colocar aqui na tela, só bem rapidinho, pessoal. Primeiramente, vocês vão, e também para se alguém não entendeu, primeiramente, vocês vão entrar neste link aqui, ó, sorteio.claudiometzner.com.br, colocar o seu nome, seu e-mail e o WhatsApp, certo? Aí o que você está colocando aqui? Você está dizendo que você quer participar, só isso, certo? Então, e aí você vai receber um e-mail. Você colocou e-mail, vai receber um e-mail. Nesse e-mail, você vai receber esse e-mail, aí você vai para uma outra, você vai lá no teu e-mail, certo? Olha o seu e-mail. O seu e-mail vai estar assim, ó. Você vai receber isso aqui, ó, com esse videozinho que eu já mostrei antes para vocês e tal, né? Tem um cara falando aqui, né? Esse perfil parecido explicando. E aqui você vai ter um link, tá vendo? Ó, seu link para concorrer está logo abaixo. Você vai copiar esse link e mandar para as pessoas que você quer trazer para dentro do grupo, certo? E aqui embaixo você vai acompanhar a tua posição no ranking. Para que você ganhe o curso, porque eu vou dar um curso para o primeiro colocado, completo, esse curso, você tem aqui que mandar esse link, e aqui você tem que estar em primeiro, né? Eu estou em 12º, eu estou perdendo, né? Tá bom? O segundo e o terceiro colocado vão ganhar o simulado online, tá? E mais o aplicativo, tá joia? Beleza? E aqui aparece quantos cadastrados você já tem. Então, passe esse link para as pessoas que você sabe que queiram participar aí do nosso grupo, estudar para a prova da CPA. Ah, aliás, falando do curso, quero mostrar para vocês como é que funciona, só para vocês terem uma ideia. Ó, olha aqui, ó. Eu estou falando tanto desse curso e não mostrei para vocês como é que funciona. Ó, olha só que lindeza, ó. Isso aqui tem muito trabalho para fazer, mas é legal. Olha aqui, ó. 124 aulas completas, né? 124 aulas. Então, aqui no começo tem a apostila, você clica aqui e baixa, e aqui tem os módulos, olha só. Tem um módulo aqui de boas-vindas, né? Então, aqui tem vídeo, como é a CPA, como é a prova, plano de aprovação, diagnóstico inicial. Aqui tem um vídeo legal com histórias de quem já passou na prova da ANBIMA, então, para você se sentir mais confiante, né? Guia definitivo de estudos, tem muita dica boa aqui sobre como estudar e se preparar tecnicamente e emocionalmente para as provas da ANBIMA. Depois começa aqui o conteúdo técnico, né? Ó, sistema financeiro. Então, tem 10 unidades aqui do sistema financeiro, né? E no final nós temos aqui, ó, um mapa mental e o simulado do módulo. E assim vai, ó. Daí tem o módulo de economia e finanças, ética, princípios de investimento, o módulo de fundos, né? E assim por diante. E aqui no final, simulados gerais. Aqui nos simulados gerais, que eu falei para vocês, que a gente tem as questões resolvidas em vídeo. Ó. Então, aqui, ó,
você tem o simulado, né? E as questões aqui embaixo resolvidas em vídeo. Então, você clica, primeiro você faz o simulado e depois você vai aqui nas questões resolvidas. Olha que maravilha. Olha, me diga se não é show de bola. Está aí o cidadão resolvendo questões para vocês, como essas que eu estou resolvendo aqui, semelhante a essas que eu estou resolvendo aqui com vocês, né? E aqui dentro do simulado, vou mostrar para vocês só uma aulinha, deixa eu ver aqui, vamos pegar aqui do Banco Central, olha aqui, ó. Unidade 3, Banco Central, olha que show de bola, ó. Gravado no estúdio, né? Um material extremamente de alta qualidade, com os slides. Os slides estão com bônus também para vocês. Primeiro vamos entender o que é o Banco Central. É uma autarquia. Tudo explicadinho, bem bacana, que vocês conseguem ter. Aqui tem um módulo de bônus, olha que legal esse módulo do bônus, ó. Vagas e oportunidades no trabalho, o que precisa para trabalhar no mercado financeiro, mapas mentais, sugestões, e faça o seu mapa mental. Questões extras resolvidas em vídeo, eu coloquei aqui várias questões extras, mais de 1h30 aqui de questões extras. Slides completos, então você pode baixar os slides, olha, de todas as aulas, e aqui vários livros em PDF. Você tem livro aqui como aquele livro O Investidor Inteligente, Pai Rico, Pai Pobre, livros bem bacanas aqui, né? Livro sobre gestão do tempo, como libertar-se das dívidas. Então, coloquei muita coisa adicional aqui, né? Bacana? Então, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. E agora, conforme prometido, eu quero mostrar para vocês como que você faz para vencer um desafio. Quando você tem algo para fazer muito importante na tua vida e você às vezes está pensando assim, puxa, mas eu acho que eu não vou conseguir. Sempre bate aquele pensamento negativo, aquela questão ruim, eu não vou dar conta, é muito difícil. Já passou por isso na tua vida? Se já passou, comenta aí. Presta atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora e me diga se não faz todo sentido, tá certo? Vou deixar aqui para vocês. E isso é o nosso fechamento de hoje aqui da nossa jornada. E eu vou mostrar, então, aqui o vídeo. Só um pouquinho. Isso aí. Compartilhando, então, com vocês aí. Presta atenção. Valendo. Como você se sente quando tem um desafio à sua frente e a chance de sucesso não é lá essas coisas? Você fica motivado, estressado, desinteressado, com medo? Será que todo mundo reage mais ou menos da mesma forma? Será que vale a pena insistir numa coisa que você não consegue resolver ou que acha que não consegue? Essas dúvidas ficaram martelando por um bom tempo a cabeça da psicóloga Carol Dweck, e ela resolveu investigar isso a fundo. E aí, beleza? Eu sou o Alex, e no Super Leituras de hoje vamos acompanhar um pouco das descobertas de Carol Dweck. Vamos juntos explorar o seu livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Logo no comecinho do livro, a autora faz um relato bem bacana. Ela conta que para estudar como as pessoas lidam com o fracasso, ela fez um experimento em que observou várias crianças, uma de cada vez, montando uma série de quebra-cabeças que iam ficando cada vez mais difíceis. Ela ia observando como cada criança lidava com o aumento das dificuldades, enquanto suavam, resmungavam, se esforçavam. Ela já imaginava que iria encontrar diferenças no comportamento, mas ela nunca imaginou a reação de um menino de 10 anos, que se empolgou e disse: "Eu adoro um desafio." Ou da outra criança, que com um olhar satisfeito falou: "Legal, eu esperava mesmo aprender alguma coisa com isso aqui." Mas será possível? O que tem de errado com essas crianças? Então, quer dizer que tem gente que gosta do fracasso? Que faz da dificuldade oportunidade de crescimento? Crianças como essas mostraram que, ao contrário do que ela pensava, as pessoas podem sim se tornar mais inteligentes através do esforço. E mais que isso, a partir de seus estudos, ela observou que a opinião que você tem a respeito de si mesmo afeta profundamente
a maneira como você leva a vida. Isso é muito louco, porque significa que a sua própria mentalidade pode te ajudar ou te atrapalhar. A autora identificou 2 tipos básicos de mentalidade, 2 tipos de mindset. O mindset fixo, que é aquele que te faz acreditar que suas qualidades são imutáveis, e o mindset de crescimento, que se baseia na crença de que você é capaz de cultivar suas qualidades básicas por meio de seus próprios esforços. Vamos pensar aqui num exemplo hipotético. Imagine que você está em um churrasco com os amigos da faculdade e que vai rolar um futebol. Você até queria jogar, você curte futebol, só não é muito bom nisso. Então decide não participar. Certeza que iria passar vergonha, o pessoal vai rir, melhor não. Beleza. Um pouco mais tarde, o pessoal faz uma rodinha e você começa a tocar violão. Uhul! Nisso você é bom! E você fica por ali por quase 1 hora, se sentindo um rockstar. Essa sim é sua praia, você sente que nasceu para isso. De repente, uma colega corta seu barato e lembra, em péssima hora, do trabalho para a semana que vem. Ela se despede porque precisa acordar cedo para se preparar. Aí você já lembra de como foi mal na última prova e que nem adiantaria se estressar com esse trabalho. Essa matéria não entra na sua cabeça. Não tem jeito. Se tirar um 6, dá de bom tamanho. Todas essas atitudes são típicas de um mindset fixo. Já um mindset de crescimento lidaria com as situações de maneira bem diferente. No caso do futebol, você pensaria assim: que se dane, eu vou jogar sim. Tô aqui para me divertir. E tudo bem. Eu não tenho a pretensão de ser um Cristiano Ronaldo. Essa nem é minha prioridade. Mas quanto mais eu praticar, melhor eu vou ficar. Depois, você se lembraria de que não nasceu tocando violão. Você sacrificou horas da sua vida. Criou calos nos dedos. Aguentou sua mãe mandando parar com a barulheira que estava atrapalhando a novela. Você se dedicou e está ciente do seu esforço. Você não desanimaria com a nota baixa. Pelo contrário, isso serviria para te motivar a estudar melhor e a perceber onde você errou para buscar um método para superar sua deficiência. O mindset fixo acredita nos dons naturais. O talento determina o sucesso. Já o mindset de crescimento acredita no esforço e na dedicação. Um encara a crítica como ofensa, os erros como derrotas. O outro aprende com as críticas e vê o erro como uma etapa para o sucesso. Neste, as dificuldades são martírios, e tudo que resta fazer é reclamar. Aqui, as dificuldades são vistas como desafios, te impelem a agir. Pessoas com mindset fixo sentem a necessidade de ficar se provando o tempo todo. Já as pessoas com mindset de crescimento não perdem tempo com isso e preferem se aperfeiçoar cada vez mais. O mindset fixo é assim: quando cisma que não é bom em alguma coisa, melhor deixar para lá. E se é bom, não tem mais o que aprender. Enquanto o mindset de crescimento desenvolve uma paixão natural pelo aprendizado. Agora, o mais interessante é que em nenhum momento foi dito que existem 2 tipos de pessoas, e sim de mentalidade. Normalmente, até mesmo dividindo espaço na mente do mesmo indivíduo. Você já deve ter percebido por experiência própria que essas posturas variam de acordo com o momento, com o humor e com o assunto a ser enfrentado. Importante é ter conhecimento de que a crença sobre o seu tipo de mentalidade pode mudar seus resultados e buscar se desapegar de ideias fixas, criar uma rotina motivante e manter uma mentalidade de crescimento sempre que possível. Vale o esforço. É o que faz todo herói em sua jornada. E a sua jornada? Vai te levar aonde? Agora, eu queria aproveitar para te contar uma coisa. Nós reativamos nossa página no Face. Dá uma olhadinha no link que está aí na descrição e segue a gente. O mundo está precisando de... Valeu, galerinha. Show de bola, show de bola. Que bom que vocês estão aí com a gente ainda.
Era isso, né? Hoje, então, foi a nossa terceira aula dessa jornada CPA 10, Jornada de Gigantes, que a gente está chamando. Muita gente boa participando. Eu agradeço a participação de vocês, tanto aqui na nossa live hoje, como no grupo, que está tendo bastante participação, como eu já falei. Então, lembre-se dos recadinhos que eu passei aqui, das tarefinhas que vocês têm aí ao longo da semana. Desejo para vocês uma ótima sexta, um ótimo final de semana. E na próxima semana a gente vai para a nossa aula número 4. E aí, na aula número 4, eu já tenho preparado mais um material interessante para vocês, além das correções de questões. E esse assunto que a Juliana nos trouxe aí também nos comentários, né? A gente pode falar com relação aos KY, né, Juliana, que estão sendo abordados, que fazem parte do novo conteúdo que começou a ser cobrado agora em abril, né? Que estão pedindo aí o KY do empregado, né? O KY do funcionário, no caso, do parceiro, né? Do fornecedor, e assim, além do KYC, que é o do próprio cliente da instituição, tá? Então, na próxima aula, eu já me comprometo a trazer este conteúdo. Obrigado pela sugestão, Juliana, para a gente falar aí com vocês. Show de bola. Então, vocês viram aí também o material do curso, né? Completo, interessante. No último encontro, eu vou fazer para vocês uma oferta especial sobre esse material também. Vocês viram aí que ele tem uma precificação, mas eu vou estar fazendo uma oferta especial para que vocês possam estar entrando nessa jornada comigo por muito, muito tempo aí, para passar de primeira tanto na 10, depois na 20 e depois na CEA, né? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.